Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Salve, salve, SupraCrasters. Boa noite, Thiaguinho, meu amigo, como é que você tá? Fala, Danilão, tudo jóia? Tudo jóia, mais um episódio, hein, meu amigo? Isso aí. Thiaguinho, ponto J, ponto Y, arritmia no esforço, fase de recuperação. Eu acho que todo cardiologista, né, na residência e na prática clínica já ouviu falar disso, e é óbvio que a gente está falando aí de um dos exames mais emblemáticos da cardiologia, que é o teste ergométrico. Isso aí, Danilão, o exame raiz. Exame raiz. E para falar dele, eu trouxe aqui um convidado especial, companheiro, meu amigo de residência, Dr. João Pedro. João, bem-vindo, uma honra te receber aqui. Obrigado. Muito prazer, Para João. defender esse exame, que é importantíssimo. Exatamente, tô aqui e para levantar ele vai a bandeira. falar o tanto que esse exame é útil hoje aqui pra gente. Levantando a viu? bandeira do teste ergométrico, é isso aí. João, se apresente então aí pra galera. Pô, Fique à vontade. Muito obrigado, Danilo, Thiago, pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui gravando com vocês. Meus Prazer é amigos. Danilão foi R igual, né? O Thiago R menos, né? Pô, então, fico muito feliz mesmo de estar gravando, falando de um dos temas, mais importantes da cardiologia, né? Alguns conflitos de interesse, mas brincadeiras à parte, um prazer. Sou João Pedro, sou médico, formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, fiz clínica médica lá também, cardiologista, pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, fiz R5 na reabilitação cardiovascular, me especializei também na parte da cardiologia do esporte e estou aqui para defender esse método que, volta e meia ele volta aos assuntos mais falados, ora ganha mais indicação, perde um pouquinho, mas estamos aí para defender esse método. O homem da esteira. Exatamente. João, a gente tem uma tradição nossa aqui, que é que o convidado, né, ele traz um desafio clínico aí, que vai ser respondido no final do episódio, né? Então, o que você trouxe aí pra gente? Bom, o desafio de hoje é: qual a arritmia que é comumente diagnosticada no pico do esforço? Boa. Nossa, gostei, hein? Essa é boa, hein, Danilão? Essa é pra quem sabe, né? Pra quem sabe. Então, né? quem tá na dúvida, fica aí que a gente vai responder. Mas falando em arritmia, Danilão, tava pensando uma coisa aqui. Por um acaso, alguma vez, você já deu aquela dúvida daquela taquicardia de QRS largo, que sempre chega aquilo, esse é ataque supra com aberrância, o outro fala, não, isso aqui é claramente uma TV. Essa é uma dúvida que você já teve? Thiaguinho, esse é o terror, eu acho que de todo plantonista, e é uma dificuldade do cardiologista também, né, João? Com Às certeza. vezes a gente fica em dúvida. Com certeza. Né? Mas para isso, Thiaguinho, a gente vem com uma novidade aí, não é? ECG dominado, Danilão. Exatamente, pessoal. Então, para quem não sabe, você de casa, o SupraCast em breve vai estar lançando o curso ECG dominado para você que está começando na cardio, para você que se formou agora, está na porta aí pegando as buchas do plantão, fica inseguro em interpretar o eletro e conduzir, né, aquele paciente. O SupraCast vem aí com o curso ECG dominado. Então, vão ter vagas limitadas, pessoal. Fique atento aí que em breve tem coisa boa aí pra gente, hein? Beleza? Então, bora falar de ergométrico? João, então vamos começar a falar de teste ergométrico, né? Se a gente for analisar ali a origem da palavra, né? Ergo, trabalho, métrica, né? Medida. Então, medida do trabalho, né? Exatamente. É o trabalho, né, que a gente submete, a quantificação daquele trabalho que a gente submete o coração durante um estresse. Classicamente, ele sempre foi assim, usado para a gente avaliar a DAC, né, pesquisa de diagnóstico, até o prognóstico, mas o teste ergométrico é muito mais que isso. Sim, né? com certeza. A gente tem uma avaliação, né, do traçado, uma avaliação eletrocardiográfica, mas também hemodinâmica, né, e também, né, do sistema elétrico cardiológico. Então, eu queria que você começasse a falar desse exame que é tão importante na cardiologia. Bom, vamos lá. Assim, quando a gente pensar no teste ergométrico, a gente vai submeter o paciente a um determinado esforço. Seja ele numa esteira, seja ele numa bicicleta, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo depois. Mas a questão é tirar o paciente do repouso e colocar ele no esforço avaliando alguns parâmetros. Vamos avaliar critérios clínicos, se o paciente vai manifestar alguma queixa, critérios eletrocardiográficos, o paciente afinal está monitorizado ali, critérios hemodinâmicos, né, a gente vai aferir a pressão arterial, critérios autonômicos, por que não, né, na recuperação tão importante ver a recuperação da frequência, a recuperação da pressão. Então, a gente, quando vê a ergometria em si, pensar que ela não é só DAC,
não é só eletro. Então, a gente é um exame muito rico, principalmente quando é um exame bem feito, a gente consegue avaliar muita coisa e esclarecer muita coisa aí no paciente. Isso aí, João. E eu acho que é importante a gente falar que a ergometria surgiu de uma necessidade da cardiologia de ver o paciente durante o esforço físico, né? Porque, classicamente, ali o paciente está sentado, a gente vai lá, ausculta ele sentado, o eletro, geralmente o paciente está deitado. Isso surgiu de uma necessidade de ver o paciente ali, de fato, dele fazendo a atividade física, porque a maioria dos sintomas em cardiologia a gente acaba tendo no esforço, né? Por isso, até que ele surgiu inicialmente para avaliar a DAC, que é aquele sintoma de angina, aquela dor precordial que só aparece no esforço, né? Exato. Mas a ergometria vai além disso, como você bem disse, né? Aí a gente talvez pode entrar rapidamente nas principais indicações, assim, do exame, né? No dia a dia, o que você vê? Qual que é o principal paciente que você recebe para fazer esse exame? A principal investigação que a gente faz realmente é a de DAC, né? A gente fala que realmente existem outros fatores, outras coisas para a gente analisar, mas a DAC é o grosso do consultório, o paciente que, se a gente for pegar por indicação, aquele paciente de intermediário risco, com eletro interpretável, ou seja, ele não tem um BRE, ele não tem Wolff, ele não tem um infra maior do que 1 milímetro, então, a partir daí, a gente colocar esse cara na esteira, pô, excelente. A gente vai pensar em inúmeras outras indicações, né? Sem querer super indicar o método, mas outras indicações que vão perdendo um pouco mais a força, mas na DAC, paciente intermediário risco, pô, excelente. A diretriz ainda coloca, nessa diretriz de 2024, alguns outros pontos de investigar em pacientes acima de 60 anos, com fatores de risco, investigar pacientes que vão ser submetidos a um esforço de alta intensidade, atletas, mas, a grosso modo, DAC, pacientes de risco intermediário, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Válvula. Pô, aquele paciente com estenose leve a moderada, que ele tem um exame, às vezes foi um achado de exame, mas ele está queixando mais uma fadiga, não é nem uma dispneia aos esforços. Então, é algo que a gente pode colocar o cara na esteira ou na bicicleta e ver. Pô, realmente ele manifesta aquilo ali que ele sente é por conta dessa valvopatia moderada? Ou não tem nada a ver? Será que é porque ele está descondicionado ou tem alguma outra coisa que a gente não está enxergando? Então, se a gente for pensar... Então, o que a gente recebe muito consultório? DAC, válvula, atletas, avaliação pré-participação, a diretriz não deixa isso tão especificado, né? Rolou até algumas críticas, né, de quem... pessoas que entendem muito mais do assunto do que eu, mas realmente ainda tem a questão da avaliação pré-participação, atletas, e aí a gente vai entrando numa outra seara. Pô, algumas miocardiopatias, IC, preferencialmente aí eu vou dar uma preferência para o teste cardiopulmonar quando disponível. A questão de arritmias no esforço, muito importante, se a gente for parar para pensar, pacientes que queixam de palpitação, uma queixa muito frequente no consultório, Pedrão quem o diga, também, né? Síncope, com certeza. Então, assim, as indicações mais são inúmeras. Ora com mais grau de recomendação, ora com menos. Então, a gente tem que sempre pensar que o paciente queixou de algo no esforço, a gente precisa tentar reproduzir essa queixa e ver se tem algo no esforço. Esse é o raciocínio. Lembrar também, né, do papel do teste ergométrico na avaliação pré-operatória, né? Com que certeza. A gente ainda usa naqueles pacientes preferencialmente bem moderado a alto risco, né? Não o cara que vai fazer uma endoscopia, uma catarata, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Mas uma cirurgia pelo menos de moderado risco, então ainda também tem essa indicação. Exatamente, a diretriz coloca bem, pacientes aí intermediário, alto risco, serão submetidos a cirurgia de intermediário a alto risco, realmente, como você falou, pô, o cara é de alto risco, mas vai fazer uma catarata. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, mas de resto é bem pontuado, bem pontuado. Show de bola. E João, teste ergométrico não é só esteira, né? A gente sabe assim que idealmente um paciente que consegue andar, que consegue fazer um esforço ideal, né, que é o mais reprodutível aí, é o que mais estudado, mais validado é a esteira, mas existem outras modalidades, né? Então, comenta aí pra gente quais são as principais modalidades e para quem que a gente indica cada uma delas. Pensar a nível Brasil, o que é mais difundido, pô, esteira, com certeza. Bicicleta, né? O cicloergômetro pode sim ser utilizado. Cicloergômetro de braço não é tão difundido, mas também é passível de ser utilizado. Então, a gente pensar nesses três, a gente contempla a grande maioria aí dos exames. Aqui, a nível Brasil, esteira, grande maioria dos casos. E bicicleta. Quando que eu vou escolher um, quando que eu vou escolher outro? Pô, se a gente conseguir, vamos pensar no melhor dos mundos. Eu tenho os dois no meu serviço. A gente parte daí. Porque muitas vezes agora um serviço tem um ou outro. Então, às vezes, você vai ter que utilizar o que está disponível.
Agora, pô, eu tenho os dois. Eu tenho a bicicleta, o cicloergômetro, eu tenho a esteira. Eu vi um paciente que consegue andar, um paciente que às vezes consegue dar uma trotada, andar num nível uma passada mais rápida. Geralmente, a gente tende a preferir fazer na esteira. A bicicleta a gente deixa mais na prática clínica. Se o paciente tem algum risco de síncope, por exemplo, às vezes você vai fazer de uma hipertrófica obstrutiva que o paciente não queixa de nada e você vai ver se ele realmente não sente absolutamente nada, se ele está realmente se limitando. Na questão das valvopatias acentuadas em pacientes assintomáticos, que você realmente quer ver se ele é assintomático ou não, que ele corre o risco de ter alguma arritmia, de sincopar na sua frente, você não quer que esse cara sincopa numa esteira. Né? É uma tragédia se isso porventura acontecer. Então, vamos colocar ele na bike. Ou também pensar ciclistas. Pô, pensar na especificidade do atleta. O cara, ele é acostumado com aquele estímulo. Não adianta, eu não vou conseguir estirar o máximo dele se eu colocar ele na esteira. O esforço é completamente diferente. Então, se a gente pensar, principalmente se o paciente tem risco de síncope, se o paciente é adaptado ao esforço da bicicleta, a gente dá prioridade. Se não, a gente tende a colocar o paciente numa esteira, e aí o cicloergômetro de braço é assim, se você tiver alguma limitação ortopédica, que às vezes o paciente realmente não pode, uma artrose avançada, às vezes tem pacientes que usam órteses, pacientes que deambulam com muita dificuldade, então a gente pode deixar para exceção. Aqueles pacientes até que o traçado também, né, não fica muito bom na Com esteira, certeza. a dificuldade de aferir a pressão, o cicloergômetro pode ser uma opção interessante, né? Exatamente. E até pegando o gancho do cardiopulmonar, quando a gente quer analisar algumas variáveis ventilatórias, né, o traçado, as curvas ficam muito mais limpas com ele pedalando do que com ele correndo, né? Às vezes a questão da frequência respiratória altera, a questão da máscara pode prejudicar um pouco, então a questão ventilatória às vezes também te dá diferença um pouco pro cicloergômetro, mas é muito caso a caso, sempre individualizar cada caso. É isso aí. Bacana, João. E uma dúvida, talvez, até mais dos pacientes, ele vai chegar para você e vai falar, doutor, nunca andei de esteira. E aí, você vai falar que não pode? O que você faz nesse cenário? É aquele negócio, quando a gente tá lá, a gente precisa simplesmente, primeiro, tranquilizar o paciente, né? Que ele não vai, que eu não vou colocar ele na esteira, dar o play ali e colocar ele a 10 por hora. Então, explicar, a gente faz muito, principalmente hospital-escola, pacientes que nunca pisaram numa esteira, né? Para até ele entender que o tapete corre para trás e ele anda para frente, né? É complicado realmente. Então, cabe ao médico que está executando começar o exame devagar, com calma, sem querer atropelar exames, com o tempo necessário para aquele paciente, às vezes fazer uma fase de treino para ele começar a olhar e falar, ó, abre a passada, vai devagarzinho. Então, a primeira coisa é tranquilizar esse paciente e escolher o protocolo adequado para esses casos, que a gente comece mais tranquilo e vai incrementando conforme o tempo passa. Bacana, João. Isso aí é muito importante porque o nosso teste ele tem um objetivo, geralmente, né? O médico que está solicitando o teste, ele pede o exame por um motivo. E aí a gente tem que chegar no final, fazer com que esse teste seja eficaz ou não para aquela proposta, né? Isso é um conceito que a gente tem de teste eficaz ou não eficaz. Isso é muito relativo, na verdade, né? Às vezes vai depender para que aquele teste está sendo solicitado. Por exemplo, um paciente tem um conceito que a gente tem de avaliação da frequência cardíaca máxima, né? Isso é muito importante, que para quem não conhece, né, a gente faz 220 menos a idade do paciente e a gente vai ter a frequência cardíaca máxima desse paciente. E aí, às vezes, a gente fala, o teste foi máximo se o paciente atingiu a frequência. Na verdade, isso é um dos parâmetros, né? Um outro parâmetro é tempo também, né? O teste tem que durar de 8 a 12 minutos, só que varia muito. Às vezes, um paciente com déficit cronotrópico, ele não vai atingir a frequência máxima e, às vezes, o teste dele é eficaz. Ele comprovou que ele tem o déficit cronotrópico, né? Na prática clínica, assim, o que você vê? O que um teste tem que ter para ser eficaz, né? E o que a gente objetiva ali para que esse teste a gente consiga fazer com que ele seja eficaz? Eu acho que você pontuou muito bem, Thiago. O eficaz e ineficaz é muito do quem solicitou o exame, ele está com uma pergunta. Cabe ao médico executor do exame responder essa pergunta. Se o exame atingiu esses critérios, é um exame eficaz. Exemplo. Um paciente foi um senhor, meia idade, ele está com uma queixa de precordialgia, você coloca ele no esforço, com 2 minutos ele faz um infra horizontal, 2 milímetros, ele progride um pouco mais, esse infra passa de 3 milímetros, você interrompe o exame com 3 minutos, ele está com 100 de frequência, exemplo, 60%, 70% da frequência cardíaca máxima. Tá abaixo de 85%, mas ele teve dor, ele infrou na sua cara com baixa carga,
Tua resposta tá ali, é um teste eficaz. Pô, ele não atingiu frequência? Realmente, ele não atingiu frequência, você interrompeu por critério de segurança, entende? Ou mesma coisa, paciente que tá com déficit cronotrópico importante, às vezes é uma avaliação com possível marca-passo, você colocou ele na esteira, ele performou super bem, atingiu seus 85, 90, 95% da frequência cardíaca máxima. Está respondido a pergunta do exame. Então, você vai lá, elabora seu laudo baseado no exame, na solicitação do médico, para deixar isso bem claro, o que é eficaz e o que não é ineficaz. É basicamente conseguir responder a pergunta de quem solicitou, conseguir. Então, é um exame eficaz. Né? Questão de ser máximo, submáximo, além desses parâmetros da frequência, a gente leva em consideração também esforço, né? Se a gente for pegar a escala de Borg de 6 a 20, né, maior ou igual a 18, mas de 0 a 10, que é o popular, pelo menos acima de 9, você consegue ver, é perceptível. Tem pacientes que às vezes, vão pegar uma senhorinha, seus 70 e muitos anos, às vezes ela anda 2, 3 minutos, ela fala, cansei. Tá na cara dela que ela não cansou, né? Com todo respeito, né? Mas assim, dá para perceber que você não cansou, ela tá completamente assintomática, às vezes ela só ficou entediada, falou que cansou e quer parar o exame. Ok, é um exame ineficaz, que não atingiu critérios para ser um exame nem submáximo, foi bem abaixo disso. Então, assim, é muito particular, mas essas nuances é onde a gente vai pegando. Sempre bom, existem definições para nortear isso? Existem, mas o bom senso, ele cabe aí de modo geral. E até entrando nisso que o Thiago falou do teste eficaz ou não, né? Então tem algumas coisas também que a gente é importante pontuar. Então o paciente às vezes está usando beta-bloqueador, esquece de tirar. Né? Então, assim, acho que o clínico que está pedindo o exame, né, é sempre importante orientar isso para o paciente, principalmente se for para diagnóstico. Exato. Né? Exato. Porque isso pode falsear o exame. E outra coisa também é o protocolo que você vai escolher. Até entrando já nessa questão dos protocolos, né, João? Falar, o teste não foi eficaz. Mas às vezes você pegou uma senhorinha de 70 anos lá, que tem artrose no joelho, e você colocou um bruce para ela, né? Então, eu queria que você explicasse, porque assim, né, lá na hora que você decide, né, esse protocolo, então, qual que é a indicação de cada protocolo e... Se o teste ergométrico é igual na Cintilo, porque na Cintilo a gente tem que suspender outras medicações. No teste ergométrico, só o beta-bloqueador, pensando no cenário de diagnóstico de isquemia, é suficiente ou tem que suspender, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, nitrato também? Bom, primeiro a questão dos protocolos, é uma dúvida muito comum, né? Existem protocolos escalonados, protocolo em rampa, o que é isso? Pensar num protocolo escalonado, um protocolo de escada, né? O paciente ele é submetido a um grau de velocidade e inclinação constante por um determinado tempo, né? Nos protocolos mais comuns, Bruce modificado, Bruce, Elestad, eles ficam, depende de cada estágio, principalmente o Elestad 2 minutos, mas via de regra o Bruce 3, eles ficam 3 minutos com uma carga constante. A partir do terceiro minuto há um incremento de velocidade e inclinação, a depender desses protocolos, e o paciente é submetido mais uma vez a carga constante com incrementos mais abruptos. O protocolo em rampa não. O protocolo em rampa você seleciona a velocidade inicial, a velocidade final, com 10 minutos. O próprio sistema vai fazer o incremento a cada segundo a segundo. Então o paciente nunca vai ser submetido à mesma carga, aquela carga fixa durante todo o exame. O que muda isso? Se eu vou pegar um protocolo escalonado, você bem falou, a gente precisa fazer uma anamnese básica. Por que você está aqui? Por que você está fazendo esse exame? Tá? Você tem alguma limitação? Você consegue correr, não consegue? Tem dor, não tem? Como é a sua aptidão física? Né? Se é sedentário, se é um atleta? Por quê? Quando a gente tem um protocolo escalonado, às vezes é mais fácil... mais difícil da gente errar, vamos colocar desse jeito. Porque, por exemplo, eu peguei uma senhorinha, igual você colocou, artrose dos 2 joelhos, já um aspecto mais fragilizado. Às vezes um Bruce modificado para ela vai ser mais interessante. Até para ela conseguir atingir o tempo do exame. Exatamente. Né? O Bruce, para a população geral, homens, mulheres de meia idade... que às vezes tem alguns sedentários, o grosso da população, né, que a gente vê, principalmente hospital e escola, né, a gente vai usar muito Bruce modificado. Bruce modificado. O Elestad são exceções. Quando a gente sai do hospital e escola, já começa a ver muito mais o Elestad, o paciente seus 30, 35 anos, né, tá lá numa avaliação pré-participação,
bem clinicamente, não sente nada, pô, vou jogar ele no Elestad. É um protocolo mais puxado. A rampa, você consegue individualizar mais. Às vezes tem aqueles pacientes que, pô, não é um Bruce, mas também não é... o Elestad é demais. Ou também aquele pacientinho muito frágil que, pô, às vezes você fica com medo do Bruce modificado, porque esses pacientes existem. Então, Sim. assim, pô, eu preciso colocar bem devagar. Então, o protocolo de rampa, e eu falo que, pô, lá a gente usa muito, né? Então, É um coringa, né? Exatamente. E assim, lá no HC... Pô, a gente faz muito rampa, então, assim, é muito... Você vai pegando com a prática clínica mesmo, de olhar o paciente, o shape score, às vezes você olha e você fala, pô, às vezes eu vou começar com uns 2 por hora, uns 4,5 com 10 minutos, 0,10, 2,12, né? Para você justamente colocar o paciente entre 8 e 12 minutos. Se o paciente fez só 5 minutos, 3 minutos de exame, muito provavelmente você errou na escolha de protocolo, né? A não ser que o paciente teve alguma manifestação clínica, alguma coisa, mas você tem que estender esse paciente até entre 8 e 12 minutos. É a mesma coisa se ele passar, pô, tá com 15 minutos de exame, 18 minutos de exame e ele não cansa. Pô, às vezes você foi muito leve com ele, né? Então, serve muito para a gente individualizar. Protocolos escalonados, eu acho que a gente erra bem menos, é muito mais fácil para você olhar e colocar ele nesses blocos do que você pegar a rampa e saber se você começa com 2 ou 2,5. Aí é muito particular e muito dia a dia. Bacana, João. Acho que é muito individualizado, né? É o especialista mesmo chegar na hora e numa anamnese rápida ali tentar escolher o melhor protocolo. Uma coisa que eu acho que é importante a gente saber, assim, é que no dia a dia, talvez em exames comparativos, seria interessante sempre tentar manter o mesmo protocolo para o paciente, porque você consegue ter uma melhor comparação, né? Principalmente ali, às vezes, você está comparando capacidades funcionais, né? Ao longo de um exame para outro, né? Aquele paciente que você instituiu um tratamento, quero repetir para ver como que ele respondeu. Aí talvez você repete o protocolo e vê, olha, ele melhorou tanto aqui, né? Melhorou lá a sua capacidade funcional, né? Isso é muito importante. Vamos colocar no tema da válvula, por exemplo, quando aqueles pacientes que você está seguindo as suas intervenções, você quer indicar, mas ainda não está no momento. Pô, não adianta você fazer o teste ergométrico e depois você faz o cardiopulmonar e querer comparar um com o outro. É A com B, não faz sentido. A gente tem que comparar ergometria com ergometria, né? Tem suas limitações, ok, mas realmente mantendo o protocolo para você ver se o paciente melhorou ou não. E assim, a gente sabe que a aptidão cardiorrespiratória, pô, é crucial nesse segmento desses pacientes, então você precisa ser feito de comparação muito importante. E, João, uma outra coisa também que eu gostaria de falar, a gente está falando de conceitos básicos aqui do teste ergométrico, é um negócio que chama MET, o equivalente metabólico de tarefa. O que é isso? Qual que é a relação disso aí com o VO2? É a mesma coisa? Às vezes vem ali no resultado do exame, né? O médico fala, esse paciente aqui tem 9 METs, isso é bom, isso é ruim, né? Todo mundo já viu, mas às vezes não entende o que é, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Nosso corpo para funcionar precisa de oxigênio, né? Então, a gente tem a variável que mede esse consumo de oxigênio, que é o VO2. Quanto mais esforço a gente faz, a tendência é a gente sim consumir e necessitar de mais oxigênio. Tá? Para questão de padronização, foi estabelecido que um MET é 3,5 ml por quilo por minuto. Muito importante a gente estabelecer um equivalente metabólico, é 3,5 ml por minuto de VO2. O que é isso? Você, para existir em repouso, precisa e consome 3,5 ml por quilo por minuto. Então, conforme a gente vai jogando carga, a gente vai aumentando a velocidade de inclinação, a gente vai aumentando a wattagem da bike, você precisa de mais oxigênio, isso aumenta seu consumo de oxigênio, seu VO2, consequentemente aumenta seu número de METs. Por exemplo, eu vi lá 5 METs, ou seja, 5 vezes 3,5 vai dar seu 17,5 ml quilo minuto de VO2. É basicamente isso. E muito importante saber do VO2, que é a medida da sua capacidade física, né? Quanto mais, melhor. Né? Então, a gente tem que lembrar que é um preditor independente de mortalidade. Então, esforce para aumentar o seu VO2, porque quanto maior ele é, mais tempo livre de doença você vai ficar, né? Eu brinco com os pacientes. Cada MET que a gente ganha, a gente reduz em até 20% aí seu risco cardiovascular. Eu falo, se aumentar 5 METs, né, você vira praticamente imortal, né? Para estimular, porque realmente você precisa aumentar, sair do sofá e ganhar VO2 para melhorar sua capacidade física. Mas essa é a relação do VO2 com o MET. Show. E lembrar, né, que o teste ergométrico, né, João, ele estima, né? Sim. Ele não, a gente vai chegar a comentar isso no cardiopulmonar, né? Mas ele estima e tende a superestimar um pouco quando a gente compara com o cardiopulmonar, né? Mas, João, quero começar a fazer teste ergométrico.
O que eu preciso de estrutura mínima para começar a fazer? Porque é o que a gente comentou até agora. Não é um exame que é isento de risco. Sim. Né? Tem riscos potencialmente graves aí. Então, qual paciente que eu posso fazer na minha clínica? O que eu preciso ter na clínica? E qual que eu, obrigatoriamente, ou seria mais prudente eu fazer num ambiente hospitalar? Bom, vamos lá. Primeiramente, um médico capacitado, habilitado para fazer o exame, capaz de lidar com as complicações, porque, embora raras, elas podem acontecer, tá? Então, a gente, dessas revisitadas a diretriz, até está especificado lá como precisa de uma sala com pelo menos 7 metros quadrados, né? Que cabe 3 pessoas. Achei interessante ela até pontuar até isso, porque você pode realmente ter um auxiliar, né? Um enfermeiro que está te auxiliando na medição da pressão. Você precisa ter uma maca, caso esse paciente tenha algum evento adverso aí, tem que ter um carrinho de parada, você tem que ter uma sala preparada para isso, um desfibrilador ali próximo, para caso realmente isso aconteça, né? A gente fala, pô, é raro, mas semana passada fiz o exame, o paciente falou que estava investigando uma hipotensão no esforço, na recuperação, ele falava que quando ele atingir esforço máximo, pô, ele passava muito mal, fiz o teste, ele estava tranquilo, fiz uma recuperação ativa um pouco mais longa para ver se, né, a gente dava uma segurada nesses sintomas. Pô, deu 2 minutos de recuperação, o exame tava liso. Ele falou, doutor, tô passando mal, medi a pressão dele 6/4. Deu, pô, você precisa deitar esse paciente, né? Você precisa saber lidar com essas complicações. Então, não dá para você fazer em qualquer canto. E sim, saber os pacientes que você precisa tomar mais cuidado. Pô, a gente falou previamente, né, eu sempre bato na tecla, essas estenoses acentuadas, principalmente estenose aórtica, desse paciente que ele se diz assintomático, pô, talvez seja legal você fazer num ambiente que você tem uma retaguarda de UTI, que você consiga lidar com uma complicação mais grave, uma hipertrófica, também pode entrar nesse meio. Acaba entrando até nas contraindicações relativas, que a gente vai falar mais para frente. Mas são esses pacientes potencialmente mais graves. Pô, o paciente que tem uma DAC triarterial, você vai reabilitar ele. Pô, esse cara aí, ele pode dar BO, entendeu? Então, vamos com calma, vamos saber, nessa anamnese a gente consegue, né, ou se não vem escrito no pedido, ou conversando com o paciente mesmo, e a gente saber direcionar, mas a estrutura básica é isso, uma sala climatizada, você pode ter uma estrutura básica para fazer um exame e principalmente saber lidar com as complicações. E entrando agora, então, no carro-chefe aí do ergométrico, João, que é a avaliação de DAC. Né? A avaliação do traçado, acho que é super importante também o cardiologista saber interpretar, né? E tem os critérios, né, que falam mais a favor de isquemia. Então, a gente tem o infra, né, maior que 1 milímetro, principalmente se ele for, né, descendente ou retificado. E a questão do infra ascendente, né, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente acaba dando uma derrapada e fica um pouco na dúvida. Então, o que eu te pergunto, né, entre o retificado e o descendente, tem algum que indica que é um pior prognóstico? É lógico que não é só isso que a gente vai avaliar, né? É a magnitude desse infra, se ele apareceu em mais de uma derivação, né? Se foi o tempo de exame que ele surgiu, né? A duração. Então, assim, não é só a análise do traçado em si, é uma análise multifatorial. Mas, então, se tem algum pior, e a questão do infra ascendente, que recupera rápido, que a gente sabe que ele nem é considerado critério de DAC, mas aquele infra ascendente lento, né? O que isso significa, né? Tá relacionado com DAC, a gente pode ficar mais tranquilo pode ser um falso positivo, né? Então, eu queria que você comentasse sobre esses padrões aí. Bom, vamos lá. Vou começar pelo pior, né? O pior prognóstico realmente está ligado ao descendente, né? Aquele infradescendente, logicamente, como você falou, a análise multifatorial, a carga de esforço, mas aqui falando grossamente do traçado. Descendente, pior prognóstico, horizontal também, né? Os dois aí estão de mãos dadas, praticamente ligado àquela luz amarela da DAC que começa a piscar. Mas entrando na questão do ascendente, que realmente eu acho que é a dúvida maior, né? Porque quando a gente vê um horizontal ou um descendente, a gente já fica, né, não mais tranquilo, logicamente, mas assim, a gente é mais assertivo às vezes no diagnóstico. E no ascendente lento, medir no ponto Y, né, no 60 a 80 milissegundos do ponto J, para a gente olhar essa subidinha, porque realmente ele
A alteração exclusivamente eletrocardiográfica vai depender de alguns outros critérios. Pô, a probabilidade pré-teste desse seu paciente é alta ou não, se o paciente faz arritmia no esforço ou não, quando que apareceu isso, foi no pico do esforço. Mas vamos lá, o infra, eu gosto de dar exemplos nesse caso para a gente tentar elucidar. Por exemplo, eu peguei uma mulher, 30 anos, atleta amadora, ela fez um infra ascendente lento, 1,5 milímetros ali. 15 metros de esforço. 15 metros, pô, no quinto estágio de elestade, ou você fez um protocolo rampeado para ela, pô, ela tá 0, mas ela tem essa alteração. Pô, ela tem uma probabilidade de pré-teste baixa, ela não fez nenhuma alteração de arritmias. Então, assim, pô, será que eu valorizo mesmo? Logicamente, né, é válido a gente sempre prosseguir, às vezes é válido, às vezes pecar pelo excesso, mas assim, realmente é um achado que você vai errar mais, está mais relacionado ao falso positivo, né? Então, então, se a gente for pegar um paciente de mais alto risco, pô, ele já fez um infra ascendente lento, mas é um paciente hipertenso, diabético, tabagista, seus mais 60 anos, coronariopata prévio, às vezes você precisa questionar às vezes a indicação da ergometria e não do infra que ele fez. Mas é basicamente olhar o multifatorial vai te ajudar muito a elucidar, né? Na diretriz ele coloca, pô, o infra ascendente lento é maior de que 1,5 milímetro nos pacientes de moderado a alto risco, maior que 2 milímetros paciente de baixo risco, mas às vezes para quem faz o exame, aquela correria de olhar, pô, olha o paciente, olha o resto do exame, vai te ajudar muito mais do que às vezes você saber se ele fez um infra de 1,8 ou 1,5 milímetros. Olha o contexto, vai te ajudar muito mais. Mas sim, se ele fez um infra de desnivelamento horizontal ou descendente, aí sim o prognóstico dele piora. E tem a questão também da recuperação, né? Uhum, que a gente sabe que antigamente não se dava tanto valor. E hoje ela fornece, assim, informações prognósticas muito importantes, né? Qual que é o racional por trás da fase da recuperação, assim, João? Porque a gente tem o predomínio adrenérgico na fase do esforço, né? E na recuperação a gente tem o predomínio do sistema nervoso parasimpático ali, que vai acabar, de uma forma geral, a gente está avaliando ali a capacidade desse coração voltar ao normal. Exato. Né? Então, qual que é a importância da fase de recuperação hoje? Qual que é o tempo que a gente tem que deixar para avaliar esse paciente com segurança, né? Então, e o que pode... Quais são as alterações que são de mais alto risco? Sim. A gente sabe, né, que tem algumas alterações que podem acontecer, pô, só na recuperação. O paciente esforçou, tá tudo tranquilo, bem. Às vezes ele vai abrir um infra ali, logo que você apertou o botão para passar de fase, ele começa em infra, o eletro altera, por isso muito importante respeitar aí os seus 6 minutos, né, propostos pela diretriz. Pô, não dá pro cara com 30 segundos você interromper o exame, tá bem, vai desmonitorizando, ele já sai, tchau, obrigado. Não é bem assim. Faça uma boa recuperação ativa, depois, pô, se for uma recuperação passiva, coloca o paciente sentado, espera, vai medindo a pressão, para a pressão voltar ao normal também, né? Não dá para você dar alta com o cara no pico de esforço com mais de 20 de pressão, você mede uma vez, vai embora. Calma, né? Por quê? Realmente essas alterações podem acontecer. A gente sabe se essas alterações ocorrem exclusivamente na recuperação tardia para mais de 3 minutos, elas não estão tão associadas. Mas se ela acontece de uma forma mais precoce, pode ser um pior prognóstico para o paciente. Então, sempre respeitar a fase de recuperação, aí seus 6 minutos. Calma, tão importante quanto fazer o exame é esperar o paciente voltar ao normal. Porque, assim, a gente sabe, né? TVNS, ectopia ventricular frequente, tanto no esforço quanto na recuperação, não é um prognóstico bom. Mas se acontecer principalmente na recuperação, Exato. É pior. Exatamente. A questão das arritmias, né? Pô, as arritmias ventriculares de esforço induzidas, elas pioram o prognóstico, tão quanto elas pioram a densidade, né, e a complexidade delas. Principalmente se elas aparecem na fase de recuperação, é aquela hora que o coração está mais vulnerável, né? Então, putz, você vai fazer exame e quando começa a pipocar a arritmia ventricular, pô, você até arrepia, porque realmente você fala, nossa, é complicado e isso pode realmente acontecer. Entrando nisso, pô, se eu vou pegar extrasístoles ventriculares frequentes, né? Mais acima de 7 de 1 minuto, pareadas, bigeminadas, TVNS, realmente piora o prognóstico. E sempre dando exemplos, se você pegar 2 pacientes de 30 anos, ectopias ventriculares no repouso, eles podem acontecer, tá? Eu coloquei esse cara no esforço, limpou o traçado, não fez nada de ectopia ventricular durante
o esforço, nem durante a recuperação. É uma coisa. Outra coisa é você coloca esse paciente no esforço, ele começa a fazer uma extracístole isolada, ela já vai pareando, às vezes faz obgeminada, faz uma TVNS, pô, na recuperação pipoca a extracístole, cara, esse cara tem pior prognóstico. Você precisa ficar de olho nele, olhar ele com mais carinho, porque ele pode evoluir bem pior do que esse primeiro exemplo que eu dei. Isso é muito importante, João, porque a arritmia, né, extracístole ventricular, geralmente ela não está em nenhum critério lá dos diagnósticos para DAC, né? O critério de Duke, aqueles outros critérios, eles não utilizam as extracístoles como critério. Porque, às vezes, do paciente ali no repouso, é comum a gente ver ali uma ectopia ou outra, né? Porém, a gente tem que ver que esse paciente, a ocorrência dessas extracístoles, especialmente aquelas que são induzidas pelo esforço, nesse caso, elas conferem maior prognóstico e na ocorrência de DAC ali, isso indica que tem alguma coisa errada. Porque quando o paciente está se esforçando, ele altera toda a dinâmica ali, né? Ele vai aumentar o consumo de oxigênio. Se não está chegando tão oxigênio, aquele miócito ali vai começar a sofrer e ali pode nascer uma arritmia, né? E até falando nisso, né? Às vezes a gente sempre tem medo, né? De taquicardia ventricular, tanto a sustentada quanto a não sustentada. Quando aparece no exame, né, é sempre patológico, eu tenho que ficar mais alerta para algum caso, ou nesse caso, vi uma TVNS, é igual cateterismo, por exemplo, como que funciona? Mais uma vez, né, vocês vão colocar que eu só respondo depende, né? Mas assim, se a gente olhar realmente o todo do paciente, igual, se eu fiz uma arritmia ventricular complexa, o paciente vai ter pior prognóstico. É igual a DAC? Aí fica aí vários pontos de interrogação, porque realmente não está em diretriz de a gente olhar e falar, pô, o cara fez. Mas a gente sabe que esses pacientes, isso nunca acontece sozinho. Às vezes o paciente também infra, às vezes ele vai mal, ele tem uma baixa capacidade funcional, aí começa a fazer ectopia ventricular, ela vai ficando complexa. A arritmia ventricular pode acontecer, logicamente, só ela pode, mas assim, ela nunca acontece sozinha, né? A gente sempre tá vendo alguma outra coisa que o paciente vai te mostrar e aí você vai olhar e vai falar, pô, são várias bandeiras amarelas aí piscando pra você, falou, pô, investiga esse cara, não é melhor você pecar pelo excesso e progredir? Às vezes jogar um método de imagem associado, deixar o Danilo feliz, né? Então, eu acho que é por aí o raciocínio. Bacana, João. Então, assim, geralmente o paciente ele não apresenta só uma coisa, né? Geralmente falando no contexto de DAC, que é o mais comum, geralmente está associado a baixa capacidade funcional, o paciente ali, ele tem alteração do eletro, vai ter o infra, ele vai fazer arritmia, né? E no dia a dia tem alguma coisa que eu tenho que ficar mais atento? O que é mais preocupante nesse cenário, né? Qual achado que eu falo, isso aqui tenho que prosseguir a investigação? Assim, se fosse para elencar o top 1, né, eu falei previamente, para mim, capacidade física tá lá, né, para cima, né? A gente tem que sempre olhar a capacidade física, seja ela estimada, né, na ergometria, mas se a gente for pegar existem vários marcadores que conferem maior risco para o paciente. Falamos agora das arritmias, além da capacidade funcional do paciente, capacidade física. Se a gente for pegar o score de Duke, né, se ele vai pegar tempo de esforço do exame, se o paciente infrou ou não infrou, fez alteração de eletro, se o paciente teve dor ou não, quanto mais negativo, né, quanto menor for o score, mais alto risco esse paciente está. Então ele engloba o que, preciso decorar que é menor do que menos 11 o alto risco? Não, mas, se o cara faz um infra, se o cara tem uma dor, uma angina limitante, a arritmia entra nisso. A gente não falou, mas a questão da avaliação da pressão arterial. Se ele faz uma hipotensão entre esforço, ou se a pressão na recuperação do terceiro minuto é maior do que a do primeiro minuto, ele tem esse incremento da pressão na recuperação, né, falando até da recuperação, também é um achado aí que, mais sugestivo para a coronária, vamos olhar esse cara com mais carinho. Né? Então, são vários fatores, capacidade física colocaria, né, ali em cima, mas tem vários outros que a gente não pode deixar de analisar para olhar o cara por completo. Boa. E então, João, entrando na parte de reabilitação, esse paciente que já é um paciente coronariopata, seja por uma DAC crônica estável ou um pós-infarto, né? A parte da reabilitação é muito importante nesse cenário também do ergométrico, né, do cardiopulmonar. Então, quais são os cenários, assim, o paciente que tem uma DAC crônica estável, não teve nenhum evento isquêmico agudo, ele precisa fazer ergométrico? Por exemplo, eu vou pensando em treino, em atividade física, né? Eu acho que tem
a sua importância, né? Então, para quem que a gente faz? E no paciente pós-infarto, qual é o melhor momento para a gente iniciar o ergométrico? A gente sabe que a reabilitação começa na internação, Exatamente. na fase 1, né? Super importante a participação da galera da fisioterapia, mas quando que eu posso começar a pôr esse cara na esteira para reabilitar e calcular o treino dele? Então, bom, a gente sabe que a indicação pela diretriz da gente seguir e avaliar o prognóstico da DAC estável com teste ergométrico. Principalmente para a gente prescrever o treino dele. Principalmente porque a reabilitação é tão importante quando ele tomar o AS clopidogrel dele, ele fazer atividade física. Então, vamos por partes. Quando que a gente vai fazer? A gente já vai começar esse trabalho de conversar sobre atividade física, igual você falou, na internação. A equipe da físio chega lá, muitas vezes o paciente abomina, odeia, detesta, quer correr, mas é importante que o paciente ali está vulnerável, né? Entrando um pouco na reabilitação, não é o tema agora, mas é só para a gente pincelar, o paciente está vulnerável, ele precisa ser abordado sobre. A hora que ele vai ter alta, já com referência por um serviço de reabilitação, para ele não se perder nesse meio do caminho. E, realmente, esse paciente teve um evento, ele tá traumatizado, ele tem medo. Até que ponto eu posso levar meu coração? Realmente, se eu tivesse infartado, eu também teria medo de voltar. Então, a gente colocando ele no esforço, a gente vai conferir primeiro para o paciente segurança. Calcular a sua frequência de treino aí com a ergometria, né? A gente usar a frequência cardíaca de reserva, né? De pegar o valor máximo atingido menos a frequência de repouso. A gente tem as porcentagens que a gente vai somar e vai levar esse paciente a um esforço moderado, né? Ou, se o paciente, no caso, né, da frequência cardíaca reserva de 50% a 80%, né, de 50% a 70%, a gente pode jogar um pouquinho para baixo se o paciente for mais limitado, ou esticar um pouquinho mais a corda se o paciente tiver já uma aptidão física boa, prévia ao evento, mas colocar ele no esforço para dar segurança. Beleza, esse paciente, vou colocar ele no teste, ele apresentou um infra ali. Ficou alguma lesão residual, tem alguma coisa a mais para tratar, eu preciso otimizar minha terapia medicamentosa. Idealmente, se a gente fosse pensar em reabilitação, o paciente já está otimizado, porque a gente não vai mexer na questão do beta dele, porque isso pode interferir na frequência e no cálculo da frequência de treino. Mas, não estou falando que o paciente que infrou, que tem uma lesão moderada lá de 40%, é igual ao CAT, é igual ao angioplastia, pelo amor de Deus, né? Vamos separar bem as coisas, porque a gente sabe que eu posso colocar esse cara, se com 120 ele tem o infra ou ele tem dor, eu vou treinar ele abaixo desse limiar isquêmico. A palavra é segurança, entendeu? Treinar ele abaixo, 10 batimentos abaixo do limiar isquêmico, para ele, o paciente, conseguir ter sobrecarga sim, para gerar adaptação, para deslocar esse limiar cada vez mais para frente, para ele voltar às atividades que ele fazia previamente ao evento. Seja ele o evento que for, se ele foi grave, foi um infarto complicado, que ele ficou numa UCO muito tempo, seja o paciente que infartou, procurou rápido, tratou rápido, uma DAC uni tratada, está zero, pronto para você reabilitar, independente do que seja. Conversar com ele na internação, já preparar o terreno para a gente que vai pegar esse paciente num programa de reabilitação, colocar ele na esteira, dar segurança para ele melhorar clinicamente. E eu acho importante, João, que você está falando, né? A mensagem que tem que ficar para o cardiologista e até para o clínico, que a importância do exercício físico, né? Com certeza. Inclusive no paciente coronariopata, né? O exercício a gente fala assim que é um novo velho medicamento do coração. Então, muitas vezes, a gente fica até um pouco receoso, né? Naquele paciente coronariopata multiarterial que ficou com uma revascularização incompleta, seja ela cirúrgica ou percutânea, ou até em tratamento clínico, e a gente fica meio receoso de, como você disse, o paciente, até o próprio clínico fala, não, você tem que fazer exercício, ou até fica receoso de pedir o ergométrico. Sim. Mas tá muito bem indicado nesse cenário, né? E inclusive eles têm até o reloginho, né? Os pacientes da Reab com a frequência, atingiu tal frequência, separa, então ele, é o que você falou, dá muito mais segurança para o paciente e para o clínico saber até onde esse paciente pode ir, qual que é o limiar anginoso dele, porque o benefício do exercício é incontestável, né? E com certeza, o que eu sempre friso, hospitais de escola, porque a gente vê muitos casos mais graves, e a gente pegava muito paciente que nunca colocou um tênis no pé, entendeu? Aí ele cresceu ouvindo que o paciente que infartou, você não pode nem ir no mercado pegar uma sacolinha de compra. Ele nunca botou um tênis, ele nunca subiu numa esteira, aí você vai chegar e vai falar,
pô, vai caminhar? Pô, ele não vai, ele nunca fez isso. Pô, então você precisa pegar na mão dele, colocar ele num programa de reabilitação, falar, ó, aqui é bom, aqui é seguro, dá para você fazer esse esforço. Vambora, vamos treinar, vamos melhorar. Pô, e o resultado é maravilhoso, assim, né? Tem o meu viés de, pô, adorar a reabilitação. Então, mas realmente os pacientes ganham muito, muito, muito mesmo. Um bom exemplo, João, é que às vezes a gente vê aquele paciente que não tem mais como angioplastar, né? Ficou aquela angina refratária, aquele paciente CCS4, que ele não consegue fazer nada, assim, ele não consegue levantar da cama dele. Eu acho que a REAB, talvez, aí pensando, né, num contexto de DAC mais avançada, é um cenário que ela consegue mudar a vida do paciente, né? Tanto melhorar o prognóstico, mas melhorar a qualidade de vida mesmo, né? Tem paciente que às vezes ele começa ali, ele caminha poucos minutos e depois de um tempo ele desloca o limiar isquêmico, ele volta a ter uma vida normal, né? Exatamente. E assim, se a gente for pensar até onde surgiu a reabilitação, foi bem nesse começo, se eu não me engano, século XVIII, o Heberding, que ele é o mesmo que descreveu os nódulos da osteoartrose, né? Aquela descrição dele que, pô, ele pegou lenhadores e colocou para serrar a madeira por 6 semanas. E viu esses lenhadores que tinham dor no peito, eles melhoravam depois de 6 semanas serrando. Então, pô, alguma coisa ele tinha, desde lá de trás. Então a gente viu que, pô, exercício é a vida para esses pacientes. Então, você devolver ele para as atividades do dia a dia, pô, maravilhoso. Muito bom. João, vamos passar agora para um próximo passo, né? A gente vai comentar brevemente aqui do teste cardiopulmonar, tá? O que é o teste cardiopulmonar? Assim, basicamente, né, para quem nunca ouviu falar, o teste ergométrico classicamente, né, a gente vê pressão arterial, vê frequência cardíaca ali, sintomas, obviamente. O teste cardiopulmonar vai ver tudo isso também, só que tem uma diferença que é a análise dos gases ali, né? O paciente às vezes fica com uma máscara ou com um bocal ali, com o nariz tampado, e tudo que ele respirar e expirar vai ser avaliado, né? Ergométrico Plus. O ergométrico Plus. Promax, isso. Então, João, o que é isso, né? O que esses gases estão vendo ali? O que a gente está avaliando? O que a gente ganha em relação ao ergométrico tradicional? Certo. Bom, o cardiopulmonar é o teste ergométrico, é uma evolução onde o paciente vai andar na esteira ou fazer o esforço numa bike utilizando uma máscara ou um bucal realmente para quê? Para a gente fazer a análise ventilatória. O que a gente ganha com isso? No teste ergométrico, o VO2, a capacidade física, é estimada. É uma fórmula que depende da velocidade e da inclinação. Se a gente for pegar naqueles protocolos escalonados, a quantidade de METs que quando ele vira o estágio, né, ele passa de fase, ele ganha os pontos daquele número de METs. No protocolo rampeado depende da velocidade e da inclinação. Isso é estimado. O teste ergométrico pode superestimar os valores de VO2 em torno aí de seus 20%. Pô, é muito. Isso aí para você ponderar aquelas decisões mais importantes daqueles pacientes mais críticos, aí é onde entra o cardiopulmonar, porque a gente realmente vai medir, quantificar o VO2. Nenhum gás o paciente não inala nenhum tipo de gás, né? Basicamente ele vai puxar o ar do ambiente, a gente vai ver quanto de oxigênio o corpo dele extrai, quanto de gás carbônico ele produz. Tem uma análise gráfica onde a gente ganha diversas outras variáveis e o teste fica muito mais sensível, específico, principalmente nesses casos que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para tomada de decisão. Que é uma espirometria, né? Sim. É um ergométrico. É ergoespirometria, né? Então, assim, assim, previamente também é importante falar, pô, faça uma espirometria, né? Avalie a capacidade pulmonar do seu paciente previamente ao exame, porque o próprio nome diz, né? Ergoespirometria. Então, faça para a gente ganhar essa análise ventilatória desses pacientes, porque agrega bastante. Aumenta a sensibilidade, especificidade do exame. Então, como você falou, é o ergométrico Promax. Queria eu, né? A gente está nesse processo de difundir o método que cada vez mais vem ganhando evidência. O teste ergométrico ainda tem, amplamente difundido, mais barato, realmente, a Brasilzão é muito grande, né? Muito desigual. Então, às vezes, o ergométrico é o que tem. Mas, se eu tenho um cardiopulmonar ali para usar, por que não dar uma prioridade, fazer o cardiopulmonar? Nesses casos, como eu falei, que a gente vai entrar, né, nessa discussão desses pacientes mais críticos aí. Principalmente na indicação de IC, né? De transplante, né? Que Exatamente. É um padrão ouro, né? Exatamente. Não dá pra gente colocar o paciente no ergométrico e indicar um transplante com VO2 estimado. A gente tem que medir realmente o quanto o VO2, né? 12, se usar beta, menor do que 14, realmente se não utilizar para indicar o transplante. E pacientes na IC, porque esses pacientes na IC, eles são mais graves, por natureza. Você fazer o ergométrico, realmente, às vezes
vale mais a pena você colocar ele na Ergospiro, as análises prognósticas, principalmente, se a gente for pegar, entrando nas outras variáveis, analisar VEV, CO2 slope, né, classificação ventilatória de arena entra aí, outros fatores prognósticos da IC é muito importante. Nesse cenário de IC, João, comentando assim, né, o paciente que tem IC, e aí a gente está falando principalmente da IC mais terminal ali, né, a gente às vezes consegue medir o VO2, claro, mas não só isso, né? Você falou de outros parâmetros aí que é importante. Às vezes, até no teste cardiopulmonar, a gente vê a questão dos limiares, né? Às vezes o paciente ele tem uma IC tão grave e às vezes ele não muda tanto o VO2, só que ele desloca o limiar. Isso é um outro conceito também que é importante. Às vezes ele, nossa, não ganhei nada de VO2, mas de ter deslocado o limiar, de ter melhorado ali a oferta de oxigênio, isso é um sinal de que o tratamento está dando certo. Tô seguindo num caminho correto ali, né? E às vezes é a diferença dele ir no mercado sozinho ou não, entendeu? Porque às vezes ele cansava antes, agora ele não cansa, que você conseguir deslocar, você dá um pouquinho mais de qualidade de vida. Logicamente a gente vai falar bem por cima de cardiopulmonar, até porque o assunto aí daria outro podcast, né? Exato. Então já fica aí, até me põe à disposição, né? Convidado folgado é complicado, né? A gente grava onde, a gente fala, Não, vamos gravar. nós vamos Mas gravar. Realmente, o cardiopulmonar a gente está pontuando esses aspectos, essas principais diferenças, mas você falou nesse paciente de IC, pô, deslocou o limiar dele, ele melhorou clinicamente, pô, o teu olho até brilha. Você fala, pô, deu certo. E só citar brevemente, o cardiopulmonar também ele tem um valor prognóstico em alguns cenários também, né? Eu acho que tem alguns pré-operatórios, né? Principalmente cirurgia pulmonar, o cardiopulmonar às vezes é uma decisão do paciente ir para cirurgia ou não, né? Às vezes você vê o VO2 predito dele, quando tem os valores ali abaixo de 35%, às vezes eu contraindico esse paciente fazer uma pneumectomia, por exemplo, exatamente. Né? Então, é muito importante a análise não só do VO2, logicamente é o que mais chama atenção, né, para a gente medir, mas todas as outras variáveis, né, aqueles 9 gráficos, né, de Wasserman ali, que parece, para quem não conhece, pô, parece um monte de rabisco, mas, pô, aquilo ali faz sentido e te ajuda muito na tomada de decisão. João, entrando numa outra cenário, né, um outro cenário de indicação do teste ergométrico, que são as valvopatias. Sim. Né? A gente tem aqueles pacientes com valvopatias graves, aí, principalmente estenose aórtica acentuada, e entra aquele vozinho no consultório, né? 50 quilos com Marlboro no bolso, chapéuzinho, trabalha na roça, faz de tudo, não sente nada. Fala que não tem dor no peito, tem dispneia, nunca teve síncope. E aí você fica naquilo lá, né? Será que ele não sente nada mesmo? Né? Então, nesse caso, acho que valeria a pena, né, ter o teste ergométrico e para avaliar realmente essa capacidade física dele. E tem alguns serviços assim que eles calculam até o VO2 daquele paciente basal. Às vezes o paciente é realmente assintomático, né? Mas antes dele ter sintomas, você vai fazendo o teste ergométrico seriado e você começa a ver uma queda do VO2 se você já acende o sinal de alerta. Exato. Eu acho isso muito massa. Então, queria que você comentasse sobre isso e também não só nas valvopatias importantes. A gente tem a indicação nas valvopatias leves a moderadas para ver, né, se o sintoma é real, que o paciente está sentindo é realmente compatível com a valvopatia dele. Pô, exatamente esses dois cenários, acho que resume bem a parte da ergometria na válvula, né? A gente começar pelos pacientes com achado de exame, vai fazer, às vezes, um eco por algum outro motivo e descobre ali estenose mitral leve a moderada. Pô, às vezes o paciente olha aquilo ali e realmente ele assusta. E realmente, pro leigo que olha, pô, isso é frequente. Insuficiência mitral de grau discreto. Pô, o paciente vem, às vezes, pálido no consultório. O que tá acontecendo? Calma, né, vamos explicar. Pô, mas eu tô sentindo que eu tô cansando mais. Pô, será que realmente esse cara tá cansando por causa dessa estenose leve a moderada, insuficiência leve a moderada? Coloca ele no esforço e observa, tá? Pô, às vezes ele tem algum fator complicador, às vezes não é realmente moderado, às vezes, pô, isso aí já tá indo para uma acentuada e com o teste de esforço a gente consegue realmente desmascarar isso. E o outro cenário também é verdade. Chega esse senhorzinho que realmente, pô, na cabeça dele ele tá 0 bala, realmente você faz o ergométrico, ele não faz arritmia, não faz uma hipotensão entre esforço, tá bem. Só que aí ele volta no ano seguinte dizendo que tá bem, só que ele começa a se limitar. Ele mesmo começa a se limitar e aí você vê que essa capacidade funcional vai caindo. Então essa dissociação clínico-radiológica, pô, importantíssimo. Se tiver o cardiopulmonar já pescando o assunto anterior,
pô, melhor ainda. Mas se não, com ergometria você consegue, principalmente nesse efeito de comparação que a gente falou previamente. E lembrar, né, João, que a gente tá falando de pacientes assintomáticos. Exato, né? exato. Paciente com uma avopatia grave, sintomático, pelo amor de Deus, gente. Não põe esse cara... A não ser que você seja, assim, um sádico, Exatamente. né? Queira torturar o paciente. Exatamente, falar até olhar pra câmera, né? Porque, pô, esse cara assintomático, ele não precisa do ergométrico. Ele já é um precisa de uma intervenção. Vamos fazer uma cirurgia. Tem episódios prévios, né? Vamos dar uma olhada aí, porque o ergométrico não é o exame dele, né? Área valvar aórtica de 0,5 com dispneia. Então, você escuta o sopro dele, não precisa nem de esteto, né? Você tá aqui, você tá escutando soprar. Então, pô, calma É o famoso lá. 6 cruzes. Exatamente, calma lá. Não, bom demais. E, João, um outro cenário também, talvez o extremo oposto desse vozinho, é no cenário dos pacientes pediátricos, né? Paciente pediátrico é um problema para avaliação de capacidade funcional, né? Porque talvez esse idoso, ele viveu uma vida ali normal, e aí ele desenvolveu uma valvopatia, e aí ele começou a sentir que ele está cansando, que ele não está conseguindo fazer o que ele consegue. Na criança, talvez ali na maioria dos casos, uma cardiopatia congênita, ela não sabe o que é normal, porque ela nunca viveu o que é normal. Então, para ela, cansar para fazer determinada coisa é o normal, ela se acostumou, se adaptou ali e às vezes isso não é normal de fato, né? E aí a decisão ali de uma intervenção ou não, de uma abordagem, de uma válvula, de uma abordagem de um tipo de cardiopatia, vai depender muito da gente conseguir avaliar objetivamente, né? A capacidade funcional. Talvez um outro cenário também, nos casos de BAVT congênito, né? É diferente do idoso, que você não vai fazer um teste ergométrico num BAVT, né? Esse é marca-passo. Agora, na criança, não. Às vezes ele nasce com BAVT, ele tem um escape ventricular bom, ele consegue viver ali os primeiros anos muito bem, só que em determinado momento ele pode precisar de marca-passo. Pode ser que esse escape não seja suficiente, né? Nesse cenário, o teste ergométrico ajuda bastante, né? O que a gente tem que saber, assim, no dia a dia, para como que funciona isso, né? Qual que é a principal indicação nesses pacientes? Primeiro, o paciente do BAVT adquirido está na mesma categoria da estenose aórtica acentuada sintomática, né? Sim. Não, agora, do congênito. Falando de criança é muito complicado, né? Igual o exemplo que eu dei lá atrás da senhorinha que andou 2 minutinhos e ficou entediada, a criança também, porque para você explicar que você precisa do esforço máximo, você precisa que o coração dela acelere, que ela precisa às vezes correr numa esteira, porque quanto mais novo, mais difícil ainda de se acelerar essa frequência, você precisa colocar uma carga de esforço maior. É complicado, então precisa ter um tato, precisa ter conversa, às vezes estar com o acompanhante junto, super importante, a mãe, o pai, a avó, o tio que vem junto, né? A gente fazia bastante, né, no HC de congênito, então, pô, você sai já um pouco mais, nada, assim, longe de um pediatra no manejo da criança, mas um bom manejo de criança para um cardiologista, né? Conversar bem com essa criança, tentar explicar que a gente precisa, mas quando ela simplesmente falar que não quer mais, muito provavelmente ela vai interromper o exame. E cabe a nós também relatar e falar, pô, olha, a gente foi até tal, porque o paciente simplesmente que parou, né? Interrompido a pedido, porque, né? Então, a gente olhar esse paciente do BAVT para a resposta cronotrópica. Pô, o paciente fez, andou bonitinho, frequência subiu, pô, posterga essa indicação, às vezes, né, não é o indicado agora. Vou falar que ele não vai? Talvez, ou não, né? Mas aí é a reavaliação, né? E nos casos dessas abordagens, pô, tiveram o episódio de tetralogia de Fallot, né? Então, um paciente que passou já por múltiplas abordagens, ficou com a insuficiência pulmonar ali, você tá meio em dúvida se você indica a cirurgia agora ou não, pô, vamos fazer um teste de esforço? Vamos fazer um cardiopulmonar para ele, avaliar a sua capacidade funcional, porque às vezes é a hora para você pegar esse ponto ótimo, a mesma coisa do paciente das estenoses, que ele ainda não, ele tá começando a cair a capacidade funcional, mas o ventrículo está começando a remodelar, às vezes é o ponto de você internar esse cara, operar esse cara e resolver a situação dele para melhorar o prognóstico na medida do possível. Show de bola. E João, para a gente entrar na última parte aqui do episódio, as contraindicações. Falamos bastante coisa aqui, né? Mas eu acho que quando contraindicar o exame? Tem uma lista extensa. A gente brinca igual a lista dos trombolíticos, né? Quando a gente vai trombolizar ou não, a gente tem que fazer meio que um checklist ali. Mas de uma forma geral, como um grande mestre nosso da cardiologia, que o Dr. Marcelo Leal falava, se a gente tiver bom senso, né, a chance da gente errar é muito baixa. Então, assim, de uma forma geral, eu queria que você comentasse sobre as principais
contraindicações. Então, aquele paciente que tem um TEP, né? Paciente com síndrome febril aguda, com infecção não controlada, tá infartado. Então, assim, será que é uma boa ideia eu colocar esse paciente na esteira para correr? Então, acho que se você usar esse bom senso, dificilmente você vai indicar um ergométrico, vamos falar assim, equivocadamente. Então, quais são as principais contraindicações aí? Ao longo a gente foi pescando algumas, né, durante o episódio, mas é realmente isso. Se você tiver um bom senso, dificilmente você erra. Paciente, eu gosto de colocar condições clínicas agudas, descompensadas, não é a hora. Miocardite em fase aguda. Mas miocardite, pericardite, o cara tá com dor, o paciente tá congesto, ser descompensado, não é o melhor momento. O paciente que tá com uma dor torácica, tá tanginando na sua frente, vamos pensar nas estenoses sintomáticas também, que falamos agora previamente. Então, a gente precisa olhar com carinho e ter bom senso. Porque aí, se você olhar, se tem alguma coisa que te chama atenção já, logo de cara, muito provavelmente o teste ergométrico não é para esse paciente, né? Então, outra contraindicação, mas aí relativo, um exemplo que a gente sempre dá, gravidez, gestação. É uma contraindicação absoluta? Não, relativa, mas ponderar, o bom senso entra aí também. E para fechar em relação às relativas, nesses pacientes que você precisa ter, pacientes mais críticos, um pouco mais de cuidado, lembrar daquelas retaguardas, né? Vou mandar esse cara para UTI, não vou. Então, vamos fazer num ambiente mais monitorizado, mas pensar em contraindicações absolutas. Você falou praticamente todas, agudas descompensadas, síndrome febril, TEP, miocardite, pericardite, se descompensada, com potássio de 2. Vamos lá, botar esse paciente renal crônico dialítico, ele não dialisou, ele vem para fazer ergometria, potássio. Não entendeu? Não dá. Então, o bom senso ele te ajuda nesses casos. Aquele paciente, a hipertensão não controlada, não, né? Bom, é um critério absoluto, mas lembrado. Assim, às vezes você senta o paciente lá, dá uma revistinha para ele ler. Exatamente. Às vezes a pressão até abaixa um pouco, tem uma ansiedade em relação a isso. Sim, né? Lembrar, né? Pressões acima de 180 por 111, 110, perdão. Popular 18 por 11, contraindicado, espera um pouquinho, isso acontece, o paciente fica mais nervoso, principalmente se o paciente nunca fez exame, dá um tempinho para ele, mede de novo, às vezes ele vai estar um pouco mais hipertenso, mas não isso, e para você não expor ele ao risco, e aí se a pressão subir muito, até para você não queimar o exame, porque às vezes você vai começar com o paciente, ele está um pouquinho mais hipertenso, seus 15, 16, um pouquinho a pressão já explode, você já tem que encerrar por conta que a pressão está muito alta, então, realmente, o bom senso, ele é o mandatório nesses casos. Uma outra questão, talvez bem perspicaz, João, é a questão do BRE e do uso do marca-passo, né? Esse paciente, ele pode, não pode fazer? Quando que ele não pode? Vai depender um pouco da indicação também, né? Exatamente. O marca-passo, se o marca-passo for de frequência fixa, ele está no BAVT adquirido. Você também vai ser um sádico com algum grau de psicopatia. Exatamente. Agora, se o paciente tem um BRE, mas, eu não tô querendo ver DAC nele. Eu posso colocar. A gente já associou muito, né? O paciente que tem BRE não pode fazer teste ergométrico. Depende, mais uma vez depende, mas eu quero ver DAC, aí realmente não é legal. Eu tô querendo ver uma resposta cronotrópica, eu tô querendo ver alguma queixa que ele tem uma intolerância ao esforço, avaliação da pressão dele, cabe. Agora DAC realmente não. A mesma coisa do marca-passo, certifique-se que o marca-passo, né, tá bem programado, mesma coisa pro CDI, né, também é válido, né, é contraindicação? Não é, mas, você precisa saber que pelo menos o paciente ou trazer o relatório ou vir com alguma cartinha, você perguntar, se for na sua clínica, que alguém ajuste o CDI para você ter segurança para esse paciente. Acima de 160, 180, o paciente passou, vai tomar um choque ali na sua frente. Não é legal. Então, realmente entra nesse grupo aí. Show de bola. Boa. E aí, João, a gente tem um outro clássico aqui do SupraCast, que é o bate-bola, onde a gente faz algumas perguntas rápidas aqui, e geralmente a ideia é ter uma resposta ali rápida de uns 30 segundos, né? Beleza. Aqui, vou começar então jogando essa pergunta para você. Rapidamente, como que é feito um teste ergométrico? Teste de esforço realizado numa esteira ou numa bicicleta, num ambiente capacitado para socorrer eventos adversos com um profissional capacitado, um médico habilitado, tá? Para a gente obter o melhor exame possível para responder a pergunta de quem solicitou. João,
quem que pode fazer o teste ergométrico? Bom, o paciente, ele não pode ter, logicamente, uma contraindicação absoluta, né? Prestar bem atenção nessas contraindicações relativas. As indicações são várias e, principalmente, prestando atenção nas respostas eletrocardiográficas, hemodinâmicas, autonômicas e clínicas desse paciente. Isso aí. E, João, peguei um laudo de um teste ergométrico. O que eu tenho que ver? O que eu tenho que avaliar? Primeiramente, ver o protocolo que foi utilizado, tempo de duração, se o paciente teve alguma queixa clínica ou não, olhei o traçado do eletro, olhei a pressão inicial final, frequência inicial final e juntei tudo isso, né, concluí e montei lá no laudo a conclusão muito importante, sempre lembrar. Cabe a gente também mastigar as informações e devolver de volta para o clínico, né? Isso é muito particular meu, de não fazer muito de laudo só descritivo, só de dar informação, mas a gente mastigar e jogar essa informação de volta, mas todos esses parâmetros bem avaliados, você não vai deixar nada passar. Capacidade física, né? Falei, não ia falar dela. Capacidade física, logicamente. E, João, para finalizar, qual a diferença principal entre o teste ergométrico e o teste cardiopulmonar? A questão do VO2, no teste ergométrico, o VO2, o consumo de oxigênio é estimado. No cardiopulmonar, ele é medido de forma objetiva. Não está superestimado, é realmente o que é a capacidade física daquele paciente. Boa. Então vamos para a resposta do desafio? Vamos. Isso aí, João. Você falou pra gente que tinha uma taquicardia lá, né? Uma arritmia que era diagnosticada durante o esforço físico, né? O que é isso? A taquicardia ventricular catecolaminérgica, que quando acontece, nossa senhora, realmente dá medo em quem faz o exame, porque a taquicardia é feia, o traçado é feio, é rápido, então é realmente critério diagnóstico, a gente sempre torce para não ter, porque quando tem realmente é BO. Lembrar, né, pessoal, de caso que aquela TV bidirecional ou a TV polimórfica, e muitas vezes, né, a gente só diagnostica no teste ergométrico. Exatamente. Eco normal, Tudo, Holter ali normal, a ressonância normal, o eletro normal, e aí o cara vai pro esforço e apresenta essa TV. E esse paciente, ele pode fazer atividade física, João? Então, esse paciente, a gente pode usar o teste ergométrico, às vezes, para realmente avaliar a terapêutica dele, né? Porque, realmente, se a gente for colocar ele no esforço, descontrolado, e assim, o pior, muitas das vezes ele já tá fazendo atividade física, ele tá na escolinha de futebol, é um menino que tá jogando, e aí ele vem, se diagnostica, então você olha e fala, calma lá, vamos tratar, vamos ver se a gente consegue segurar isso, mas é muito complicado, porque realmente exercício físico e TV catecolaminérgica não combinam. Né? Eu ia ficar, era Netflix, pipoca e sofá, meu amigo. Bom, então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu, né, Thiaguinho e João, abordar diversos aspectos do teste ergométrico, dar uma visão geral do exame, né? João, eu queria te agradecer a sua disponibilidade. A gente tá há um ano aí. Nossa, né? Esperou a gente mudar. Sim, né? Tava na mesma cidade e não conseguia gravar. A gente era igual, a gente não gravou, teve que esperar para gravar acontecer. Era um episódio que a gente tava querendo gravar há muito tempo, então, assim, te agradecer mesmo em nome do SupraCast. Foi sensacional, aprendemos bastante coisa. Eu que agradeço. E confesso, vou falar uma coisa aqui, ninguém queria gravar ergométrico, assim, ficou a luta lá, falei, não, eu e o Thiaguinho vamos gravar ergométrico e, gostei demais. Professor Guerreiro. Tá? E uma lembrancinha aqui pra você do SupraCast. Tá? Muito obrigado, cara, muito obrigado. Não, eu vou até abrir aqui ao vivo, né, pra gente já... Fico muito feliz com o convite. Você tomar o seu cafezinho de manhã. E haja café, realmente. A gente agradece demais o convite. Demorou para sair, mas é um tema muito legal. Eu gosto muito de discutir, que realmente a gente tem muita validade. A gente precisa cada vez mais, né, defender, erguer essa bandeira da ergometria. Também agradecer, quem me orientou para eu chegar até aqui, realmente, todo o pessoal. Pipa, Fabi, Julião, Denise, todo o pessoal da Rehab ali, que fica aí meu agradecimento de coração, porque realmente, dá até para mostrar que realmente eu do interior de São Paulo para o mundo. Muito obrigado mesmo. Boa. Então vamos mandar os abraços? Thiaguinho, para quem que vai ser o abraço hoje? O João já me adiantou, mas aqui a gente não pode deixar de falar, né? Dr. Leonardo Pipa,
foi professor de todos nós aqui. Pipolino, meu. Grande abraço. É o cara ali que sabe tudo de teste ergométrico, cardiopulmonar, me ensinou tudo que eu sei aí do teste, né? E eu acho que é um cara gente boa, um cara que a gente quer trazer do SupraCast aqui. E que você está devendo há mais de um ano. Se você estiver vendo aí, Pipa, tô te esperando aqui. Eu paguei antes dele, consegui vir antes. O João veio antes de você só enrola a gente, viu? Tem um tema de cardio-onco aí que Nossa, tá demorando pra sair, né? gravar com ele, pô, ele sabe demais. Tá cobrado publicamente, viu, Dr. Leonardo Pipa, tá? Bom, então também vou mandar um abraço pra doutora Fabiana Marques, né? Que já veio aqui, episódio sensacional também, né? De cardiopatia na gestação, né? Na gestante. E também faz parte lá da equipe da REAB e da IC. E você, João, para quem que vai ser um abraço aí? Para todos da equipe da reabilitação, que agora são pessoas sensacionais e assim, eu defendo o exercício físico com unhas e dentes e eles fazem um serviço maravilhoso. Então, o Julião, Denise, Anderson, todo mundo que tá dia a dia ali batalhando, puxando a orelha de paciente e dando qualidade de vida para eles. Show de bola. Então é isso. E, pessoal, você de casa, os recados finais, siga a gente aí no Instagram, @SupraCast Cardiologia, no YouTube também, SupraCast. Dê 5 estrelas pra gente no Spotify. E também a campanha Mande Seu Supra, né? Você que é o cara pé frio do plantão, que você chega no plantão, a coisa desanda, chega a TV, chega a BAVT, chega a Supra, manda pra gente repostar, beleza? Então é isso, Thiaguinho. Um abraço, satisfação. João, satisfação. Te agradeço, foi muito bom. Muito obrigado, pessoal. João. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.